focado no desenvolvimento. Porém, esse lado da comunicação, ele vem para complementar, porque muitas vezes não basta, né, ser um excelente desenvolvedor, ser excelente na sua área de atuação, se você esbarra, se ali na hora de falar, de se expressar, de colocar uma ideia, existe uma barreira e gera uma dificuldade. Então, a ideia é trazer um pouco dessa reflexão aqui para o nosso bate-papo hoje, ok? E antes da gente iniciar nossa conversa, eu trouxe aqui uma frase para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho, que diz o seguinte: quanto mais elaborados os nossos meios de comunicação são, menos nós nos comunicamos. E se a gente parar para pensar, tem sido assim, né? Anteriormente a gente falava, conversava muito mais, hoje em dia os meios de comunicação, eles acabam, de certa forma, aproximando quem está distante, e às vezes quem está próximo a gente distancia, né? Então, para a gente iniciar, para começar, para um esquenta aqui desse nosso bate-papo, eu queria, antes de mais nada, que você pensasse um pouco agora em como está sendo a sua comunicação. Se você entende que realmente ela é essencial, ela é importante, né? De fato é importante você se preocupar em ter uma habilidade de se comunicar bem. Então, para isso, pare um instante, poucos segundos, mas reflita, como está sendo sua comunicação no âmbito profissional, como está sendo sua comunicação no âmbito pessoal, reflita um pouquinho se você tem atingido os objetivos que você gostaria quando você se expressa, ou se de fato essa frase ela tem feito sentido, né? Quanto mais a gente avança nos meios de comunicação, na nossa tecnologia, menos a gente tem se comunicado, ok? Então, reflita aí 10 segundos, como está sendo a sua comunicação hoje. Ok? E agora que você refletiu, espero que você tenha chegado a essa conclusão da importância que ela tem no nosso... Uma prática, quero fazer um desafio aqui para vocês. Pega um pedaço de papel, pega uma caneta, rapidinho, se você já estiver aí com seu papel e sua caneta fazendo suas anotações, pega uma folha em branco, desse seu caderno de anotações, e você vai fazer a seguinte experiência aí para mim. Nessa folha de papel, tá? Com essa caneta aí que você tem, eu quero que você escreva o seu nome completo em 10 segundos, com a sua mão normal, que você sempre escreve. Vai lá e escreve seu nome em 10 segundos, nome completo. Contando o tempo aqui. 5 segundos para você escrever seu nome. Ok? Todos fizeram aí? Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Agora vem o desafio, tá? Eu quero que você faça o seguinte: se você é destro, eu quero que você pegue a sua mão esquerda, a sua mão canhota, e faça o mesmo exercício escrevendo o seu nome completo em 10 segundos com a mesma qualidade. Se você é canhoto, pega a caneta com a mão direita e faz a mesma coisa. Em 10 segundos, seu nome completo com a mesma qualidade, ok? Valendo seu tempo. Mesma qualidade, ok? Não é para fazer borrão, rabisco, nada disso. Então vai lá. Você ainda tem 4 segundos. Muito bom. Ok, seu tempo acabou. Gostaria que você compartilhasse aqui conosco no chat. Coloca aí como foi a experiência e como que saiu essa sua escrita com a mão que não é a sua mão predominante, tá bom? Compartilha aí com a gente como é que foi essa experiência. E por que eu pedi para você fazer esse teste? Por 2 motivos, para a gente poder iniciar aqui e fazer um aquecimento por 2 motivos. Caraca, ó, o Bernardo ali, ó. Você é ambidestro, Bernardo? Não, cara, mas ficou muito ruim. Olha só, cara. Mas olha só, a frase do... Diga aí, Bernardo. Não, manda ver. Boa. A frase do Bernardo, ela já ilustra um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, tá? Que é o seguinte: não se cobre tanto pelas coisas novas que você faz, ok? Porque quando eu falo para você, ó, 10 segundos com a mesma qualidade, no mesmo tempo, vem uma cobrança, né? Só tem que fazer bem feito, é a mesma qualidade. Só que isso é novo para você nunca passou por essa experiência. Então, existe um tempo aí que você leva até aperfeiçoar a qualidade, né? Até melhorar o seu desempenho nessa atividade. E o segundo detalhe é: esteja aberto para novas experiências. Porque o que a gente vai falar aqui hoje é uma experiência nova. Então, eu convido você a estar aberto, a encarar essa oportunidade, esse bate-papo, de uma forma diferente, aberta para aquilo que vai ser falado. E aí,
que vai ser legal no final? De tudo isso que a gente falar, que você pegue aquilo que você realmente olha e fala, isso faz sentido e eu consigo aplicar já no meu dia a dia. E talvez gerar resultados positivos. Ok? Então, bora lá. Como vocês sabem, o tema do nosso bate-papo é comunicação assertiva. Então, eu trouxe esse slide só para ilustrar um pouco, para contextualizar um pouco o que é essa comunicação assertiva. E dentro da comunicação, os estudiosos, né, dizem que existem 3 comportamentos básicos lá na comunicação. Você pode ter um estilo agressivo, um estilo passivo ou um estilo assertivo. Agressivo é aquele tipo de pessoa que gosta de se impor, gosta de julgar, gosta de avaliar. A opinião dele é a que vale e ele faz isso a qualquer custo. Né? Ele talvez não saiba se expressar muito bem, ele simplesmente vai para o conflito, porque o que vale é a opinião dele. O passivo é aquele cara que tem dificuldade de dizer não. Ele fala sim quando ele gostaria de dizer não. Ele é muito sociável, ele evita conflitos a qualquer custo, só que por conta disso também muitas vezes acaba perdendo, né? Ele não tem o resultado que ele gostaria de ter. E o assertivo, qual que é a ideia do assertivo? Que ele tenha a capacidade, que ele consiga falar exatamente aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, e falar isso se colocando no lugar do outro, ou seja, falando da melhor forma, falando de uma forma que a pessoa seja capaz de absorver, seja capaz de entender e chegar naquilo que é o esperado dessa comunicação. Então, o nosso foco vai ser justamente entender esse estilo de comunicação mais assertivo. E aí, quando eu estava pensando aqui em conteúdo, né, para trazer nesse nosso bate-papo, eu fiquei imaginando uma forma de contribuir isso de maneira prática, que a gente pudesse sair desse bate-papo e as pessoas, né, vocês que estão aqui assistindo, pudessem já levar isso para o seu dia a dia, se lembrar desses conceitos, se lembrar desses pilares que eu chamei aqui da comunicação e aplicá-los no dia a dia. E aí eu percebi que a resposta era bastante simples e estava aqui, ó, na palma da nossa mão. E você já vai entender o porquê disso, ok? Por quê? O primeiro pilar que eu quero trazer para vocês, quando a gente fala de uma comunicação assertiva, quando a gente quer atingir realmente o objetivo com uma comunicação mais fluida, é o pilar da positividade. E aí, para ilustrar o pilar da positividade, nada melhor do que o nosso dedão, né? Que sempre indica quando tudo está positivo. E positividade é importante na sua comunicação, porque quem aqui conhece alguém negativo, assim, que, cara, não importa o que você faça, nada tá bom, nunca tá legal, sempre tá reclamando. Cara, eu conheço. E aí eu faço uma outra pergunta. É legal, né, conviver com pessoas, com gente que, caraca, sempre tá ruim, nunca tá legal, não importa o que você fale? Particularmente, não gosto. E o que isso implica e o que isso influencia na nossa comunicação? Que a próxima vez que você precisa falar com essas pessoas negativas, você já se contagia, né? Você já vai na mesma pegada. Você fala, cara, não adianta falar com ele, nunca tá bom, não tá legal, não resolve, não funciona. Pra vocês terem ideia, esses dias eu estava conversando com um camarada, um amigo meu, aí eu comentei com ele, falei, caraca, meu, já é 1º de março, né, cara? O tempo tá voando. Ele falou assim, pois é, cara, eu vi, terrível, né? Que droga. Gente, só é 1º de março. Por que uma droga? Por que tão ruim? Então, assim, primeiro ponto é, na sua comunicação, busque se comunicar de uma maneira positiva, de uma maneira que isso seja atrativo, seja agradável a quem está te ouvindo. Porque, na boa, ninguém gosta de ouvir só reclamação, tá ruim, ninguém gosta, ok? Ou a maioria das pessoas não gostam. Então, foque na sua comunicação em utilizar uma linguagem mais positiva. E aí, qual a dinâmica que eu busquei trazer aqui para vocês? Eu trago um desses pilares, e aí eu trago alguma sugestão, algum case do como fazer. Que legal, é interessante saber que a positividade vai me ajudar numa comunicação mais assertiva, mas como que eu posso ser mais positivo nessa comunicação? Então, eu trago aqui algumas dicas, né, algumas sugestões do que fazer na sua comunicação, do que utilizar na sua comunicação para ser um pouco mais assertivo, ok? Primeira dica que eu trago aqui é a seguinte: uso da palavra não. Tenha cuidado quando você utilizar a palavra não. Não é a frase tipo, cara, não vai dar certo. Tá vendo? Eu avisei, eu sabia que não ia dar. Cara, isso não é problema meu. O não é uma palavra que tende a
afastar, você não consegue criar conexão com as pessoas, você já está negando de cara. Então, pessoas que utilizam muito essa palavra não na sua comunicação, ela tende a não ser tão assertiva, ela tende a afastar um pouco mais as outras pessoas. Uma outra palavra bastante interessante para você utilizar adequadamente na sua comunicação é a palavra mas. Porque o mas, ele nega tudo que você falou antes, né? Então, em alguns momentos, ela pode ser bastante útil se você realmente quiser reforçar isso. Em outros contextos, por exemplo, no momento de feedback, você está elogiando alguém e você coloca um mas no final, você está negando tudo aquilo que você disse antes. Cara, você é um excelente profissional, mas aquela entrega, a única coisa que a pessoa vai ouvir é aquela entrega. O excelente profissional que veio antes, ele tende a deletar. Então, tenha cuidado na utilização da palavra mas. Pode ser que você esteja colocando num contexto indevido. E uso da palavra acho, uso da palavra se. Devem ter vários programadores, vários desenvolvedores aqui, conhecem bem essa função do se. Né? Essa condicional para a nossa programação é fantástica, mas para o dia a dia, para a comunicação, talvez ela não seja tão assertiva quanto você gostaria, se você está utilizando ela na sua comunicação. Porque, pensa bem, se der certo, aquele projeto vai ser legal. Você já está colocando a condição, então, de que pode não dar certo. Então, se existe essa condição de não dar certo, vamos entender quais são os pontos, onde que eu posso aprimorar, quais ações, né, quais os cuidados, quais os riscos que a gente precisa mitigar. Porque esse se, ele já trouxe, né, uma pontinha ali de dúvida. O acho da mesma forma, acho que vai dar certo, acho que vai ficar bom. Então, vamos fazer de forma que realmente, que efetivamente fique bom. Ok? Então, esse é o primeiro pilar, que é o pilar da positividade. Ele está representado pelo dedão, que é o seu sinal de positivo. Segundo pilar. Eu trouxe aqui para a gente também um outro ponto extremamente importante e relevante para uma comunicação assertiva, que é o pilar do objetivo, da direção. Você precisa saber o que você quer comunicar. Primeiro passo, primeira premissa. Tem que saber qual o resultado esperado daquela comunicação que eu estou fazendo. Então, está ali do lado esquerdo, né? A comunicação consiste em o que você quis dizer, o que você efetivamente disse e o que foi entendido do que você disse. Porque só dizer e não certificar que o que você disse realmente foi compreendido da forma que você esperava, você corre o risco de ter uma comunicação pouco assertiva. Já ouviram aquela frase? Eu falei, se o cara não entendeu, aí já não é comigo. Na verdade, quando a gente está falando de uma comunicação assertiva, não é bem assim que funciona. Por quê? Porque você é responsável por garantir que aquela informação, aquele conteúdo que você está passando, ele vai chegar com qualidade e vai ser entendido, ok? Trouxe uma frase da Cláudia Bellucci que ela diz exatamente isso, ela fala, a comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro compreende do que você falou, daquilo que foi dito. E isso é ser assertivo. É entender com cada pessoa que você está falando a melhor maneira de trazer esse conteúdo. Como você atinge da melhor forma a pessoa que você está se comunicando, ok? Então, comunicação não é só aquilo que você fala. Se a pessoa não entendeu, isso é responsabilidade sua. Então, a responsabilidade da comunicação é sempre de quem está falando. Você pode falar um monte de emaranhados e a pessoa entender tudo redondinho. Você pode falar tudo redondinho e a pessoa entender um monte de emaranhados. Então, o que é fundamental dentro desse contexto? Você estar sempre se certificando, sempre checando, sempre validando se aquela informação, se aquela comunicação está sendo bem compreendida, ok? E, da mesma forma que a gente tem a positividade, para indicar a direção, você tem um dedo ali que aponta, né? A direção aponta para onde você quer ir, te dá o sentido. Então, você já tem dois pilares aqui indicados, da positividade e da direção, do objetivo da sua comunicação, ok? Um terceiro pilar, gestão das emoções. Já passaram por essa situação? Não foi o conteúdo que a pessoa falou, mas foi o jeito, foi a forma, foi a maneira de se expressar.
Porque muitas vezes, se você não está com as suas emoções 100% alinhadas, ou se você não faz uma boa gestão das suas emoções, ou se você não se conhece o suficiente para lidar em determinadas situações, a chance de você explodir, a chance de você responder ou reagir de uma forma inadequada durante uma comunicação, ela é grande. E se isso acontece, a sua comunicação vai ser assertiva? Dificilmente. Dificilmente. Então, ter a gestão das suas emoções é um outro pilar tão importante quanto os outros dois para que a sua comunicação seja mais assertiva. Pensa aí, se em algum momento, em alguma situação da sua vida, você já teve um contexto desse, onde você estava indo bem, estava conversando, de repente a pessoa te fala alguma coisa que mexe lá dentro, sua emoção muda, e aí desanda tudo. Desanda tudo, ok? Não estou dizendo com isso que é fácil, tá? Não estou dizendo com isso que em algum momento a gente não vai sim se irritar, não estou dizendo com isso que a gente tem que aceitar qualquer coisa que digam pra gente, muito pelo contrário. É apenas absorver, entender, para reagir da melhor maneira. E isso você pode levar para qualquer contexto da sua vida. Leva para o seu contexto pessoal, nos seus relacionamentos, como que é essa sua gestão, mas vale aqui dentro da Globo também. Pensa lá na sua dele, ou talvez na sua retro, naquele momento de entender como é que foi a situação, e aí a pessoa vira para você numa comunicação e fala que a responsabilidade foi tua. Caraca, eu não gosto de ouvir isso. E aí as minhas emoções entram à flor da pele. E a partir dali a comunicação já perde toda a objetividade dela, perde toda a assertividade dela. Então, esse pilar da gestão das emoções, ele é tão fundamental quanto os anteriores. E aí as dicas que eu trago aqui, que a gente pode pensar, a gente pode trabalhar, pode investir, e na verdade não existe uma fórmula mágica, né? Não é que a partir de hoje eu tenho a gestão das emoções, está tudo tranquilo, eu vou ser assertivo, não é assim que funciona, mas existem dicas que a gente consegue utilizar, se valer delas, para poder melhorar e desenvolver essa habilidade de inteligência emocional ou de gestão das suas emoções. Por exemplo, invista no seu autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, melhor você vai estar preparado para uma situação como essa, de uma crítica, de alguém apontando o dedo para você, alguém gritando com você. Se você se conhece, aquilo tende a te afetar menos, ok? Uma outra dica é, dirija sua atenção para outro lugar. Por quê? Isso aqui está muito relacionado com o seu foco. Onde a gente coloca o nosso foco, onde a gente coloca a nossa atenção, aquilo tende a expandir. Pega um exemplo aqui para você. Já aconteceu com vocês de resolver trocar de carro, e aí você decide um carro pouco usual na rua, um carro que você não costuma ver na rua. Escolhe aquele modelo, escolhe aquele carro. E aí quando você toma a decisão de comprar aquele carro, o que acontece? Você só vê aquele carro na rua, não é assim? Por quê? Porque você passou a dar foco para isso. E tudo que a gente dá foco tende a expandir. No momento em que você esteja numa situação desconfortável, mude o seu foco, porque onde a gente coloca foco tende a expandir, ok? Aí o terceiro ponto, melhore seu autocontrole, situando o seu foco no futuro imediato. Então, se desliga daquela situação atual, pensa lá no futuro, depois que essa situação estiver resolvida, né, qual vai ser o seu comportamento lá, tende a ajudar, tende a contribuir também. Essa pergunta é muito interessante, aí não só para comunicação, mas para qualquer contexto da sua vida. Pergunte-se, qual a pior coisa que pode acontecer? Se eu fizer isso, ou se acontecer, que de pior vai ser? E aí talvez cheguem respostas para você que te façam refletir e perceber que nem tudo é tão ruim quanto às vezes parece ser, ok? E uma última dica para a gestão das suas emoções é meditação. Para quem curte, para quem gosta, meditação é uma excelente forma de relaxar corpo e mente. Para quem não gosta, fica também um convite, de repente, iniciar essa meditação com mindfulness, por exemplo, que é bem simples, bem prático, requer pouquíssimo tempo e já contribui para esse tipo de relaxamento, ok? E por que eu falei da mão para vocês lá no início? Porque você tem a positividade, você tem o seu objetivo, e quando você não tem a gestão adequada das suas emoções, normalmente o que acontece? Qual o dedo que você usa? Né? Você tem ali um terceiro dedo, que é o dedo que expressa essa atitude, expressa essa falta de controle emocional, ok? Então, também serve como indicador para você se lembrar de qual que é esse terceiro pilar, que se faltar gestão das suas emoções, é esse dedo que você vai usar, ok? Quarto pilar,
alianças. E esse já até é fácil, né, de perceber aliança, porque que a gente usou esse quarto pilar, que é o quarto dedo anelar. Crie bons relacionamentos. Porque bom relacionamento, ele já vai facilitar a sua comunicação por natureza. Tem empatia pela outra pessoa. Porque quando você tiver numa comunicação, isso vai facilitar a sua assertividade. Coloquei uma frase aqui do Antônio Francisco, que ele disse que comunicação é sempre uma via de duas mãos. Sempre, isso é inevitável. O problema é que a gente sempre está na contramão. Eu não vou concordar com ele que sempre estamos na contramão, mas, de fato, quando você está na contramão, você dificulta criar esse tipo de aliança, você dificulta a criação de bons relacionamentos. E aí, qualquer comunicação que você queira vai gerar dificuldade. Tem aí um anel para mostrar isso para a gente, né, lá da Terra-média. Então, crie alianças. Alianças facilitam uma série de decisões, uma série de comunicações lá na frente. Como que você cria essa aliança? O primeiro passo é ter empatia. O que é empatia? Eu coloquei ali, ó, é o laço invisível que nos une, mas não é você se aproximar de alguém, mas se aproximar desse genuína atenção, interesse no que a pessoa está falando para você, e não só para chegar no objetivo, ok? Seja coerente, faça exatamente aquilo que você fala, seja coerente nas suas ações e suas atitudes, isso ajuda demais nos relacionamentos, criar boas alianças, e, fundamental, respeite as diferenças, porque a única certeza que nós temos é essa, né? Cada ser é único, todo mundo é diferente, então, quando você quer simplesmente impor o teu ponto de vista e a tua verdade é a única, e não respeita as diferenças, a chance de você criar conflitos, de ter a comunicação agressiva e não assertiva é enorme. Então, tenha empatia, seja coerente, respeite as diferenças, crie alianças, seu dedo anelar. E o último pilar, não menos importante, que representa o nosso dedinho, são os detalhes, ok? Esteja sempre atento aos pequenos detalhes, porque eles podem fazer grandes diferenças. Esteja sempre aberto a ouvir o que está sendo dito, porque a gente está falando da comunicação assertiva e a gente tende a pensar naquilo que eu falo, mas tão importante quanto é aquilo que eu escuto. Então esteja atento a esses detalhes, tenha uma escuta ativa, se preocupe de forma genuína pelo que a outra pessoa tem para te dizer. E dicas referentes aos detalhes, saiba ouvir. Normalmente a gente tem uma questão, uma característica que a gente ouve para responder. A gente não ouve para entender aquilo que a pessoa está falando, realmente preocupado com o que a pessoa está dizendo. Eu estou escutando porque eu tenho que dar uma resposta logo. Eu não sei qual foi a experiência de vocês, quando eu falei, pense um pouquinho como está sendo a sua comunicação, ficou uns 10 segundos ali de silêncio. Depois eu falei, escreve com a mão direita, com a esquerda, ficaram uns 10 segundos de silêncio. Esse silêncio numa comunicação, ele tende a incomodar as pessoas, elas querem falar, ok? Então, inverte um pouco essa engrenagem e se preocupe um pouco mais em ouvir, ao invés de falar, ok? Escute ativamente, preste realmente atenção em tudo que está sendo falado naquele processo da comunicação. Escute além das palavras, ok? Peter Drucker tem essa frase, que ele diz que o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. E aí, se você consegue ouvir o que não foi dito, essas expressões, a comunicação, os gestos, o tom, tudo isso vai contribuir para que você seja mais assertivo na hora de falar com as pessoas. E, por fim, sorria, né? Não custa nada, um sorriso, e ele ajuda muito, ele contribui para todo esse processo de empatia, todo esse processo de relacionamento, todo esse processo de aliança, e é um detalhe muito simples de ser colocado em prática, ok? Falar é uma necessidade, e escutar é uma arte. Então, o detalhe, né, do nosso mindinho está aqui. Escute de maneira realmente preocupada com a outra pessoa, se desenvolva nessa arte de escutar, que eu garanto que os resultados serão ainda melhores. Para a gente fechar aqui então, recapitulando, quais são os 5 pilares para uma comunicação assertiva? Positividade, ok? Foque sempre no positivo. Direção, então saiba o objetivo da sua comunicação, onde você quer chegar, qual o resultado que você espera com essa comunicação.
Gestão das emoções, senão você corre o risco de falar besteira na hora errada, ou enfim, não trazer o resultado que você espera. Tenha boas alianças e se preocupe com os seus detalhes. Esteja atento aos detalhes em tudo aquilo que você faz, ok? E aí, para a gente fechar, só tem um jeito para a gente poder encerrar isso aqui. Tudo isso que eu falei, você não precisa acreditar em nada. Não precisa. Mas eu te faço um desafio que é o único jeito que tem. Testar. Como que a gente faz quando a gente está fazendo um sistema novo? Você tem todo um processo de discovery, todo um processo de desenvolvimento, que você valida, e aí vai para uma área ali, um Kanbanzinho de testes, não é isso? É a mesma ideia aqui. A gente fez um pouco de discovery, a gente desenvolveu algumas coisas aqui, algumas ideias, alguns contextos, e está na hora agora de botar um teste. E quando a gente coloca em teste, o que acontece? Ou o negócio está bom, aí você fala, pô, tá perfeito, é isso mesmo que faltava, legal, boto em produção, ou você fala, cara, ainda não é isso, eu preciso ajustar, preciso de alguma correção, faço a correção, boto em teste de novo e coloco em produção. A ideia aqui é exatamente a mesma. Evolução constante, evolução o tempo todo. A ideia é o quê? O desafio é o quê? Quando eu digo só tem um jeito. Pegue aqui os seus 5 pilares, veja quais fazem sentido para você, ou se todos fazem sentido, e aplique. Bota para testar, bota para rodar. Deu certo? Segue. E aí, se deu certo, é porque você está tendo bons resultados. Então, aprimore cada vez mais esses resultados. Esse aqui não foi tão legal? Não tem problema. Busca outro, desenvolve outro e segue da mesma forma. Ok? Pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, era essa ideia que eu gostaria de trazer e de compartilhar com todos, trocar com todos. Obrigado, pessoal. Agradeço o tempo de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.